Oi, pessoal. Vocês já devem ter assistido ou ouvido falar do livro A Sucessora, da escritora brasileira Carolina Nabuco. Devem ter assistido a novela de mesmo nome que passou na Rede Globo. Então, este livro de Carolina Nabuco foi plagiado pela escritora norte-americana Daphne du Maurier. O livro Rebecca, de Daphne du Maurier, não passa de um grande plágio da escritora Carolina Nabuco. Eu vou falar sobre isso. Então vamos lá. Vamos falar do romance de Carolina Nabuco e do plágio de Daphne du Maurier. A Sucessora e Rebecca. Os dados do livro A Sucessora. Ano de lançamento 1934. Páginas 244. E de ouro. O livro de Daphne du Maurier. Rebecca. Ano 1938. Páginas 396 páginas. Bom, eu li e reli A Sucessora. E agora, há pouco tempo, eu terminei de ler Rebecca. Eu virei fã da grande escritora Carolina Nabuco quando eu ainda era adolescente. Eu li uma versão de bolso do livro A Sucessora. Eu tinha acabado de assistir a novela da Globo A Sucessora de 1984, onde a Susana Vieira interpretava a Marina. E o Rubens de Falco era tão bonitão, bigodudo, com belos olhos azuis e era perfeito como o protagonista Roberto. A novela me chamou muito a atenção e por causa disso que eu fui atrás do livro. Infelizmente parece que hoje em dia não há mais nenhuma reedição de A Sucessora. Isso me chateia um pouco. O fato é que Carolina Nabuco escreveu os dois romances que ela escreveu, A Sucessora e Chama e Cinzas, são lindos, muito bonitos, sendo que Chama e Cinzas acho que dá para comparar com qualquer clássico da literatura mundial. Voltando à história da sucessora, a jovem Marina se casa com um milionário, Roberto, e é assediada, vamos dizer assim, pelo, entre aspas, fantasma da falecida esposa de Roberto. Então, o romance da brasileira Carolina é mais singelo do que o outro, o plágio da inglesa Daphne du Maurier, mas é óbvia a cópia da história, com uma ou outra variação, mas pasmem, até dois personagens da du Maurier, justamente os criados de Manderley, têm os nomes de dois personagens de Carolina Nabuco. O mordomo se chama Robert, ou seja, uma menção ao protagonista brasileiro Roberto. E a criada de quarto é Alice, ou seja, Alice é a personagem de Carolina Nabuco, apresentada como a primeira mulher de Roberto. Então a inglesa plagiou também toda a temática da esposa jovem e do viúvo maduro, a história da obsessão de Marina por Alice, a vida da mocinha do interior. No caso de Rebecca, a mocinha do interior era uma dama de companhia, né? E também o mistério que envolvia o palacete carioca. No caso do livro da inglesa, ao invés do palacete era a mansão Manderley. Muita coisa que a inglesa plagiou da brasileira. Eu fiz questão de ler os dois, um já em seguida do outro para comparar. O romance brasileiro, o que originou o outro, é bem mais curtinho. Tá certo. O romance brasileiro é mais curto, mas as personagens são bem trabalhadas, as descrições são muito boas, principalmente no cenário rural onde vivia Marina. Mas o outro, embora tenha sugado os principais temas da história, ele é mais longo e muda do meio para o fim, para uma trama de suspense com mistério que toma um ar de história de detetive. Então, por esse motivo, o livro da Carolina Nabuco passa meio que batido,
sendo considerado meramente uma inspiração para o outro. Mas o que aconteceu afinal? Bom, pelo que eu entendi, a Carolina Nabuco escreveu o seu romance e publicou ele no Brasil em 1934. Como ela quisesse publicá-lo também no exterior, ela entrou em contato com um editor inglês e mandou o livro já traduzido para o inglês. O livro então foi recusado, mas vejam só que curioso. Daphne du Maurier lançou o seu livro Rebeca 4 anos depois, em 1938, pelo mesmíssimo editor que recusou o livro de Carolina. E um caso idêntico também aconteceu com o livro do brasileiro Moacir Scliar, Max e os Felinos, de 1981, que foi plagiado pelo escritor canadense Ian Martel no seu livro As Aventuras de Pi. Mesmo com cenários, contextos históricos, trama e tal, bem diferentes, é óbvio, né? É óbvio também que foi um plágio. Outro brasileiro, cuja propriedade intelectual, a ideia, foi escandalosamente roubada, transformada em livro, o livro transformado em filme, o filme aclamado mundialmente e tudo acabou o quê? Em pizza. Posso garantir que Rebeca é um livro fantástico, eu não nego. Tem no seu âmago a ideia inteligente que a Carolina Nabuco criou. Tem quase os mesmos personagens. Júlia, a governanta mal-humorada, que no livro de du Maurier se transforma na vilã, a senhora Danvers, e até o baile de carnaval descrito poeticamente pela Carolina Nabuco está no livro da inglesa, só que transformado, claro, num baile à fantasia. Não nego que Rebeca sugou todas as boas ideias de A Sucessora, mas acrescentou outras, muito mais. É um bom romance gótico, ambientado numa sombria mansão chamada de Manderley, encravada na exótica costa da Cornualha. Também tem um bom suspense, uma protagonista e um mocinho cheios de charme. No início, o casamento entre a narradora, pois nunca é citado o nome da moça, parece frio e sem graça. Maximilian de Winter, o marido, parece tratar ela com a mesma ternura que ele dá para os cães dele. Isso também é um mistério, e por isso que a esposa julga ele ainda apaixonado, entre aspas, por Rebeca, a inesquecível esposa já falecida. Entretanto, a gente sempre fica com aquele gosto amargo, mesmo quando a gente vibra com a boa história. Está certo que tudo mudou no final da trama, ficando o livro de Carolina o meio insosso, digamos assim, se for comparado com o plágio. Mas é o nosso patrimônio cultural e tem sua graça, sua beleza típica, principalmente na narrativa, uma graciosidade envolvente quando ela fala do Brasil de outrora. O livro da nossa Carolina Nabuco, por menor ou mais simples que seja, com uma trama mais singela, ela terá sempre o privilégio de ter criado Marina e Robert Stein, um dos casais mais charmosos da nossa literatura, e, claro, da televisão brasileira, pela novela da Rede Globo, exibida de 1978, da autoria de Manuel Carlos. Se você ainda não leu, por favor, leia. Se puder, leia os dois, A Sucessora e Rebeca também. Sim, houve plágio, mas nossa escritora também fez sucesso por aqui. Não virou filme nem ganhou Oscar, como o plágio de du Maurier, mas virou novela. E Suzana Vieira, como Marina, entrou pro hall das celebridades inesquecíveis da teledramaturgia brasileira. Se vocês gostaram dessa resenha dupla, comentem aí o que acham, se leram ou se assistiram a novela, se viram o filme, etc. Compartilhem também com seus amigos leitores, tá bom? Ajudem o canal a crescer aí, pessoal. Até o próximo vídeo.